Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira, de Cruzeiro em campo, mas é no Campeonato Brasileiro Sub-20. Cruzeiro diante do Red Bull Bragantino. Cruzeiro que tomou uma goleada no Campeonato Mineiro pro América. Cruzeiro tá de olho na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em 5 jogos, são 12 pontos conquistados. O time comandado aí pelo Myron César tem 4 vitórias em 5 partidas e o desafio, então, fora de casa, diante do Red Bull Bragantino. A terça-feira é de jogo na Copa Libertadores, o outro jogo do grupo do Cruzeiro. Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil se enfrentam na Argentina, La Bombonera. O jogo à noite e o Cruzeiro entra em campo nesta quarta diante da Universidade Católica do Chile. 7 horas da noite, hein? Atenção pro horário. A venda de ingressos está muito boa, já chegando aí na casa dos 30 mil ingressos vendidos. Torcedor ainda pode comprar, porque tem muito bilhete. O Cruzeiro até registrou em ata uma previsão de público de 55 mil torcedores. Eu acho que vai passar dos 40 mil, que não deixa de ser um grande público, até porque sábado já tem jogo de novo. Aí é a Série A do Campeonato Brasileiro, mas quem puder comprar, bora lá. Se o Cruzeiro busca uma vitória na segunda rodada, depois de vencer fora de casa, já é um passo importante para buscar esta classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. A preparação será encerrada hoje à tarde na Toca, o último treinamento. Ontem o Cruzeiro fez aí um trabalho de recuperação com os titulares, com quem atuou mais diante da equipe do Red Bull Bragantino, e os outros foram a campo para um treinamento técnico que contou com a presença de Sinisterra e de Lucas Romero. Muito provável que o Lucas Romero volte a ser relacionado para o jogo desta quarta-feira. Agora, a situação do Caio Jorge ainda demanda um pouco mais de atenção. O Caio Jorge, ele reclamou de um incômodo no pubis, que já tinha tirado o Caio de outros jogos. Ele fez tratamento, ele chegou a atuar, por exemplo, lá em Guayaquil, mas ainda sem estar 100%, e com esse incômodo, o atleta acabou ficando fora do duelo diante do Red Bull Bragantino. Acho até que não volta nesta quarta-feira. E a ideia é tratar melhor essa questão para que não fique neste bate e volta ali no departamento médico, mas é essa a informação. O Caio Jorge tem um incômodo no pubis e por isso ficou fora do último jogo. Nada a ver com negociação, com não completar o limite de jogos. Isso aí o pessoal prefere acreditar em mentira do que acreditar numa informação que é concreta, que é a verdadeira. O Caio Jorge tem um incômodo e por isso ele não vem atuando. O técnico Arthur Jorge vai mandar a campo com certeza um time bem forte. Claro que se tiver um ou outro jogador para ser preservado, vai ser preservado, mas como ele mesmo disse lá na sua apresentação, que não tem competição para ser priorizada. É time forte a cada jogo e trabalhando a recuperação para ver quem tem um melhor condicionamento para atuar em jogos consecutivos. Torcedor Azul Celeste está feliz da vida porque agora são 2 vitórias consecutivas nesta temporada e o Cruzeiro tem a chance de engatar, é a terceira, hein? Na quarta-feira pela Copa Libertadores da América, jogo às 7 da noite no Mineirão. Expectativa de público na casa de 55 mil torcedores, hein? É isso mesmo. O Cruzeiro esperando casa cheia para a estreia em casa na Copa Libertadores. E olha só, Hugo Sérgio, para esse jogo, o Arthur Jorge tem 2 dúvidas importantes. O Romero e o Caio Jorge, o KJ. O Romero já não joga desde o jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro e o KJ ficou de fora do jogo de ontem. Foi até uma surpresa, né? Estava escalado por todos, enfim, mas acabou sentindo problemas musculares e ficou de fora da vitória contra o Bragantino. E ele vai aguardar até o último minuto por esses 2 jogadores para que possa então pensar no time que vai a campo na quarta-feira contra a Universidade Católica do Chile. Sem KJ e sem Romero, vai ter que quebrar a cabeça aí o técnico Arthur Jorge, hein, Vini? Hugo, mas nessa São peças situação... fundamentais, né? Sim, são titulares inquestionáveis e quando estiverem à disposição não tem conversa. Acho que não tem competição pela titularidade com esses dois.
mas é repeteco. É repetir o mesmo time do Bragantino. O Lucas Romero, ele faz falta. O Lucas Silva não é o primeiro volante ideal. O Lucas Silva é mais um segundo homem do meio de campo do que o primeiro homem, mas se não der pro Lucas Romero, vai o Lucas Silva. O Gerson sendo mantido como segundo volante fez uma baita partida, a melhor dele com a camisa do Cruzeiro, no jogo contra o Bragantino. E lá na frente, e aí muito mais por característica, se você perde o Caio Jorge, é melhor ter o Neiser Vídea Real, para não perder tanto ali a forma como o Cruzeiro gosta de jogar. Um atacante de velocidade, de explosão. O Chico da Costa, que seria uma opção, é um jogador totalmente diferente, Hugo. Já é um jogador de referência, jogo aéreo, e pelo que o Arthur Jorge já indicou, a preferência dele é pelo Neiser, que perdeu muitos gols contra o Bragantino, mas fez um gol importante, e é um jogador que cria muitas oportunidades, e que também permite com que seus companheiros eles possam encontrá-lo durante o jogo, porque ele dá opção. É um jogador de velocidade, de arranque, com muita margem para evolução. O Cruzeiro tem mostrado evolução nos últimos jogos e se tem o problema de não estar conseguindo concretizar tanto em gols, tem perdido muitos gols, mas seria muito pior se não estivesse criando. Então, assim, tem um lado muito bom que o Cruzeiro voltou a criar grandes oportunidades. Precisa caprichar mais, precisa ser mais eficiente para tornar os jogos mais tranquilos. O Cruzeiro acertou com uma promessa aí do nosso futebol brasileiro, e promessa que já estava na toca. Acertou o primeiro contrato profissional dele com o time azul celeste. Estou falando do Henrique Lemos, filho do Fagner, lateral direito, é isso mesmo. Ele é carinhosamente chamado de Fagninho, né? É filho do Fagner, que aliás está indo muito bem, né? Na lateral direita do Cruzeiro, voltando aí à titularidade deste time com o Arthur Jorge. E o Henrique Lemos assinou seu primeiro contrato, tem 16 anos, já passou aí pelo Corinthians, por seleção de base do Brasil, tem realmente um grande futuro pela frente e assinou com o Cruzeiro até dezembro de 2029. 3 anos de contrato. Aí você vai me perguntar, poxa Paulinho, mas por que não assinou um contrato maior? Porque não pode. A legislação aqui no Brasil não permite que garotos com 16 anos possam assinar um contrato maior do que 3 anos. Com 18 anos, aí sim, viu, Gão? Aí você pode assinar um contrato de até 5 anos com este garoto. E aí, é uma boa para o Cruzeiro segurar, né, o Henrique Lemos, que tem se destacado na base do clube e também da seleção brasileira? E não é só porque é filho do Fagner, aliás, não pode ser por isso, né, Hugo, mas é um jogador que fala muito bem, que tem muita qualidade, potencial. Eu até falei aqui na semana passada em relação ao filho do Hulk, que tá no Atlético. Geralmente quando o pai foi um jogador vencedor, e é o caso do Fagner também, o garoto carrega uma pressão grande. É algo que é difícil desvincular. O Henrique começar a criar ali a identidade dele. É o Henrique Lemos, mas sempre vão criar aquela associação. É o filho do Fagner, até comparar estilo de jogo, e nesse caso eu acho que é bem diferente. Mas ele tem que tentar construir a história dele. Claro, se espelhar na carreira do pai, que foi muito vitoriosa. Não acabou ainda, né? Mas já tá na reta final. Tem sido muito vitoriosa. Mas fazer a história dele, a trajetória dele, acho que é uma aposta válida. Um jogador que realmente fala-se muito bem dele. O Wallace, que já está treinando separado dos demais companheiros, é um cara querido, viu, Gão? A verdade é essa, é um cara bem querido pelos demais companheiros, o Wallace, mas devido à questão ligada à indisciplina, aquele problema com o Matheus Cunha, né, no grupo de WhatsApp, aquela coisa toda que todo mundo já sabe, o Wallace vai continuar afastado. Antes de trazer mais detalhes aqui sobre o Wallace está treinando separado e agora não fica mais no Cruzeiro. Teve uma reunião juntamente com o seu empresário na semana passada, que a situação foi passada ao empresário do jogador, que pode procurar uma outra equipe para o Wallace, que ele não deve permanecer, portanto, vai ficar treinando aí até a próxima janela em julho ali, para que possa então, quem sabe, alcançar, né, um novo clube e retomar a sua carreira jogando bola. Que maré, que coisa essa do Wallace, né? Não teve uma atuação assim, desde que chegou no Cruzeiro, espetacular, né? Não teve. Nenhum jogo aqui que você chega e destaque, jogador, lembra aquele Wallace, né, que foi contratado com aquele peso, aquele nome do Wallace, não emplacou no Cruzeiro, impressionante. Não, no Cruzeiro não foi nem perto disso, né, do Wallace que a gente já viu por outros clubes, na própria Udinese, que vinha bem, né, no futebol italiano. Tava pegando aqui os números do Wallace, na temporada de 2024, quando ele chega,
17 jogos, um gol apenas, nenhuma assistência. 2025, 28 jogos. E 2026, um jogo apenas. Em toda essa passagem, apenas um gol. E não vou nem ficar focando nesses números de gols e assistências, porque não é a principal função do Wallace. Mas nunca foi um titular absoluto, nunca entregou o que se espera dele, e agora ficou totalmente sem clima. Na coletiva passada, o Arthur Jorge até respondeu sobre esse tema, e já não é uma questão que compete também ao treinador. Virou um caso institucional, vai muito mais para a diretoria do que para o treinador. O Wallace tem 31 anos. Chegou um momento agora crucial para ele pensar o que ele quer também da carreira dele. Ele vai ficar esse período aí treinando separado, o cara não fica muito motivado, mas ele tem que pensar daqui para frente. Se no Cruzeiro a história dele acabou, o Wallace tem que pensar o que ele quer. Se ele ainda quer render algo pro futebol, se ele ainda tem alguma ambição, encarar esse período para treinar firme, se recondicionar para que depois da Copa do Mundo buscar um outro clube. E pro Cruzeiro vai ficar, não sei como vai ser esse acordo, mas vai ficar um alívio na folha salarial que o Cruzeiro pode pensar também em repor com um outro nome que vai agregar mais ao time tecnicamente e um jogador que não seja também tão caro, né? O custo-benefício do Wallace pro Cruzeiro foi péssimo. E nem critico a contratação, porque à época elogiei, acho que quase todo mundo, né? Porque unânime, né? Porque é um jogador que realmente a gente esperava muito, mas acabou que o custo-benefício foi péssimo. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia, tá bom? E eu de cara que já peço a vocês aí que deixem aquele like para dar aquela força pro canal continuar crescendo. E tá crescendo, tenho visto aí, tá? Muito obrigado a todos pela essa força aí. E para quem tá chegando, não conhece o canal, tá bom? Esse canal aqui, vocês já viram que é do Cruzeiro, né? Não tem dúvida que não seja do Cruzeiro. Então, se você é cruzeirense, você chegou no lugar certo. Então vem fazer parte do time nesse canal, tá? Eu vou deixando meu convite aqui para vocês com muito carinho. Se inscreva no canal. E não esqueça também de ativar o sininho de notificação para quem ainda não ativou, tá? Porque toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai avisar vocês quem é inscrito no canal, tá? Então é muito importante que vocês verifiquem se vocês estão inscritos no canal, tá bom? E eu peço o like de vocês aí, tá? O like ajuda demais o canal a continuar crescendo e a gente sempre tá buscando notícia para vocês, sempre tá bem informado. Então dá aquela força pra gente aí, deixa o seu like para dar uma ajudinha no crescimento do canal, tá bom? Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, isso também ajuda demais o canal, mas eu acho que já é pedir demais a vocês, né? Mas quem puder, a gente agradece demais, tá bom? Fique à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Fique à vontade para estar deixando a sua opinião, o canal aqui é de vocês, ele foi criado para vocês, então interage, a participação de vocês é muito importante para o canal também, tá? A participação de vocês ajuda demais o canal a crescer, então interage entre vocês, entendeu? Conversem ou deixe a sua opinião em relação a tudo que foi falado e é isso aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela preferência, tamo junto e até a próxima. Valeu!